CBN, Emprego e Oportunidades. A qualidade da educação está associada a maiores taxas de crescimento. Tem um estudo recente que mostrou que a educação é essencial para o desenvolvimento econômico de um país, né? Inclusive através do aumento da qualidade do ensino básico nos municípios brasileiros. A gente sempre vê aí essa questão da educação, né, relacionada ao desempenho, a mais chances de oportunidade, e isso está ligado até mesmo no ensino inicial. Dimas Facioli está aqui para conversar com a gente, mais uma vez reforçando a importância, como a gente vê aqui no caso do ensino inicial, desse investimento em educação. Nunca é demais, não é, Dimas? Bom dia para você. Bom dia, Régia. De fato, nunca é demais, e assim, ele tem que começar lá desde a infância, né? Então, esse estudo aqui, que foi capitaneado aqui pela FGV e a Fundação Lemon, traz, assim, alguns indicadores bastante interessantes, né? Que, enfim, faz a gente refletir sobre essa questão da educação. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade em alguma matéria agora, depois que estão trabalhando já, ou que estão competindo no mercado de trabalho, porque isso não foi trabalhado lá desde a infância, né? E isso traz, assim, crescimento, né? Ele faz uma associação aqui relacionada aos municípios, por exemplo, né, do investimento na educação básica, e a questão do crescimento dos municípios. Por que as empresas vão para aqueles municípios? Porque tem mão de obra lá, porque tem gente lá que pode, enfim, fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, bastante importante para o poder público olhar para essas questões, né? Então, e às vezes ele diz assim também que o investimento não está relacionado diretamente a essa questão do resultado, né? Às vezes tem muito dinheiro para a educação, mas muito mal empregado, né? Às vezes ele está, por exemplo, em infraestrutura, ele está numa série de outras coisas, menos na qualidade da educação. Então, ele está dizendo que a qualidade da educação está positivamente associada com maiores taxas de crescimento econômico. O aumento nas notas em testes padronizados internacionais está relacionado ao aumento na taxa de crescimento do PIB per capita entre 1 e 2,2 pontos percentuais por ano. Então, quanto um ponto de aumento na qualidade da educação, nos resultados da educação, pode refletir isso entre 1 e quase 2,2 pontos percentuais, né? E o aumento da qualidade no ensino básico dos municípios brasileiros está associado a ganhos expressivos da geração de emprego entre jovens. Se você tem mão de obra qualificada, obviamente as indústrias ou as empresas vão querer essa mão de obra, porque elas precisam dela, principalmente nessa questão que a gente vem falando aqui da tecnologia, né? E o capital humano é considerado um fator extremamente relevante para explicar as diferenças de crescimento econômico entre os países também. Então, às vezes, a gente vê países menores, com a população menor, mas com um PIB muito maior, por exemplo, que o nosso, porque o investimento foi um investimento feito em educação. A gente vê exemplos de países que estavam parecidos com a gente lá atrás e, enfim, investiram nessa questão da educação, como a Índia, por exemplo, investiram melhor que a gente e tem resultados muito melhores, né? E a escolaridade está associada com a produtividade e explica boa parte da diferença de renda dos trabalhadores. Então, a gente vem falando isso aqui também, né? Se eu tenho uma educação melhor, se eu tenho uma qualificação melhor, eu vou conseguir melhores trabalhos e, obviamente, a renda do município, se o PIB é maior, é porque, enfim, tem mais dinheiro circulando ali também. Então, a questão da qualificação, da educação, vem desde o berço, né? Então, ou antes até do berço aqui. Então, assim, muito importante a gente olhar para essas questões e a educação básica, ela está muito relacionada, principalmente para a população mais carente, está muito relacionada à política pública municipal, né? Então, é isso que seria interessante a gente olhar. A gente vê diferenças aqui, a hora que a gente olha para o IDEB, por exemplo, de Ribeirão Preto, de Franca, das cidades que estão próximas da gente, tem diferenças significativas, e mesmo com investimento maior, ou mesmo com possibilidade de investimento maior. Então, precisa se olhar muito nesse artigo aqui da FGV, ele fala muito dessa questão da qualidade da educação, né? Então, além do investimento, o que eu estou ensinando e o que essas crianças estão aprendendo, para elas poderem ter prazer no futuro de ter a mente aberta, por exemplo, para novos aprendizados, né? Para poder
conseguir entender as mudanças, principalmente essas mudanças tecnológicas e as mudanças de qualificação no mercado de trabalho. Ou até mesmo servindo, né, de norte essa pesquisa para esse investimento, para esse fomento na educação, porque tem que medir mesmo o que o aluno está aprendendo ali, né, se realmente ele está conseguindo absorver, se tem alguma coisa que pode mudar para garantir que ele tenha um futuro próspero, né, Dimas? A gente precisa ensinar na educação básica aquilo que ele vai usar lá na frente, né? Então não adianta eu ficar, ensinando olhando para o retrovisor, aquilo que, óbvio que eu preciso ensinar aquilo que é básico, eu não tenho como sair disso, né? Mas é muito mais a aplicação, muito mais o gosto da criança, né, por essa questão do aprendizado, de deixar isso aberto. Então é muito importante que a gente venha tratando isso, né? E isso está muito relacionado a conteúdo pedagógico, enfim, a como as escolas têm trabalhado isso, a qualificação do professor, né, a qualificação da estrutura da escola, né, para poder ensinar aquilo que ele vai precisar no futuro. Ele é óbvio que ele vai aprender português e matemática, nós não estamos fugindo disso ainda. Claro, de história, geografia, né? Exatamente, mas é assim, é ter mente aberta para aquilo que é novo, né? Então é muito importante a gente olhar isso do ponto de vista de o dinheiro que a gente está investindo, né? Se ele de fato está trazendo resultado, porque isso vai trazer um PIB maior para o município. Claro, hoje a gente tem bons exemplos, né, Dimas? Tem o Centro Paula Souza, por exemplo, que oferece junto com o ensino regular ali da grade do ensino médio, ensino fundamental, um curso técnico, né, que já dá ali uma base, né, uma preparação melhor do que aquele adolescente, aquele jovem vai encontrar ali pela frente no mercado de trabalho. Exatamente, O importante é como a gente vai deixar ele preparado para essas oportunidades, né? Porque às vezes ele nem vai, a gente vê, por exemplo, que tem vaga que não é preenchida porque o profissional, a pessoa não quer ir, por exemplo. Mas de fato, bastante interessante esse estudo aqui, que dessa questão da necessidade de olhar para a qualidade do investimento na educação. Exato. Dimas, muito obrigado por trazer para a gente esse estudo, comentar com a gente aqui no Manhã CBN. Até a próxima segunda. Obrigado a você, grande abraço a você e a todos. Até mais.